Larissa, não era segredo para ninguém das relações de Ciro Nogueira, nesse caso com Daniel Vorcaro. E cada vez mais, com o vazamento dessas informações, fica claro. Eles tinham uma relação íntima, uma relação de amizade, com troca de favores e, como a gente viu agora, até mesmo carona e jatinho. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para a Tainá, também para o Matheus que está aqui em tela, para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores CNN. Uribe, aparentemente, o que a gente está vendo aí é a pontinha do iceberg. A gente comentou aqui ontem que, pelo menos ali numa largada dessa nova fase do caso Master, a gente vinha observando ali menções a várias frentes de investigação, mas muito pouco estava se falando sobre os personagens da política que mantinham um vínculo direto com Daniel Vorcaro. Por enquanto, a gente vê nesses vazamentos iniciais bastante informação a respeito do vínculo dele, por exemplo, com Ciro Nogueira, um vínculo já conhecido, também menções a Rueda, mas a gente sabe, por tudo que a gente ouve nos bastidores, que a rede de influência de Daniel Vorcaro ia muito além de um grupo seleto do Centrão. A gente tem integrantes de várias frentes, estão surgindo também informações supostamente atribuídas ao encontro com Alexandre de Moraes, seria pelo menos um Alexandre Moraes, não se sabe se é o próprio ministro ou não. Com certeza vamos falar disso aqui ainda, mas isso tudo para dizer que a gente está diante da pontinha do iceberg. Por enquanto, a gente inclusive está trabalhando com vazamentos que são feitos por pessoas que têm interesses políticos próprios. Então, como não há um levantamento do sigilo, as informações não estão vindo a público de maneira equânime com todas as partes que estão tendo acesso a esses dados, a gente sabe que o vazamento seletivo também vem com objetivo político. Então, atinge-se neste momento algumas figuras específicas, mas a gente está assistindo muito provavelmente a uma pequena parte do que vem pela frente no caso Master. A gente sabe também, eu até cheguei a levantar isso aqui ontem, que isso vai gerar uma reação. É natural que muitas figuras do meio político comecem a se movimentar nos bastidores numa espécie de contraofensiva à divulgação desses materiais. Mas aí a gente vai ver qual que é a informação que vai prevalecer, que vai conseguir furar o bloqueio político que cerca esse caso tão polêmico. Uma coisa é inegável, existem nesses diálogos iniciais que a gente está vendo só um pedaço muito pequeno, uma fração do que se imagina que exista ainda nesse caso como disponível em informação, que nisso tudo a gente esteja já vendo indícios de um material muito farto, com potencial de provocar um abalo político muito significativo que pode atingir várias instituições, porque a gente já está falando de um olhar para o Congresso Nacional, estamos falando de um olhar também para o nosso judiciário. Por enquanto fala-se pouco ali da base governista, mas a gente imagina que isso também vai chegar lá, porque a gente sabe que os vínculos de Daniel Vorcaro se estendiam sim a esse segmento. Então a gente começa a ver o comecinho dessa luz, mas a tendência é que isso aumente muito, que esse caso ainda cresça muito.